Graça e paz de Cristo. Gostaria de compartilhar o devocional de hoje com você que nos acompanha, ou talvez que ainda não tenha assistido nenhum vídeo nosso do canal Palavra de Graça. E é um texto muito conhecido que está em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. E o versículo em questão está mais no versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Versículo 18: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós lemos esse texto, nós vemos o profeta Abacuque diante de algumas questões. Se nós olharmos desde o primeiro capítulo até chegarmos aqui nesse ponto específico do texto, nós veremos que no início do livro de Abacuque, Abacuque está dialogando com Deus em oração por conta de algumas coisas que aconteceriam com o povo de Israel, com o povo de Israel naquele momento. E Deus, dialogando com o profeta, ele diz: olha, o meu povo está fazendo coisas que não está me agradando, e eu vou permitir que outros povos venham até o meu povo e o castiguem, porque a conduta de Israel é má. E Abacuque começa a questionar a Deus, dizendo: mas Deus, como o Senhor pode se alegrar com um outro povo disciplinando o seu povo? E aí Deus continua dizendo: olha, esse mesmo povo que irá castigar Israel como meio de justiça da minha parte, eles também serão castigados, eles também sofrerão a minha justiça, mas nesse momento específico eu vou permitir que o meu povo sofra essa punição, que eles sejam corrigidos dessa forma. E o interessante é que nós, quando lemos Abacuque, nós não vemos ele como um profeta que é enviado por Deus para o povo, para a nação de Israel, e dizendo, pregando para que o povo se arrependam dos seus maus caminhos. Não, ele se concentra única e exclusivamente nesse diálogo com Deus. E quando nós vemos esse texto, nós nos lembramos de alguns diálogos que alguns homens da Bíblia tiveram com Deus, né? Se nós olharmos o livro de Jó, nós veremos que Jó ali é um livro de alguns acontecimentos na vida de Jó, mas também nós vemos um livro que se concentra no diálogo de Jó com seus supostos amigos que o acusam de algum tipo de pecado, e vemos Jó também dialogando com Deus, não é? E é um livro que nós vemos que Deus fala com Jó, e Jó também questiona e se queixa com Deus acerca de algumas questões da sua vida. E nós vemos isso aqui no livro do profeta Abacuque. Um outro texto muito conhecido que nós vemos de alguém dialogando com Deus é de Asaf, o músico Asaf. Lá em Salmo de número 73, nós vemos que Asaf, ele questiona a Deus por questões que ele vê diante dos seus olhos ali, de o ímpio prosperando, aquele que é mau prospera, e ele diz: Senhor, e nós como teu povo, por que que as coisas não dão tão certo quanto os ímpios? E ali Deus, de uma forma muito paciente, longânima, explica para Asaf: olha, Asaf, tudo isso que você está vendo
que esse povo usufrui é passageiro, pois o final deles é diferente do final que eu tenho guardado para você e para o meu povo. E ali Deus continua explicando, ministrando no coração de Asaf, e Asaf entende. E aqui Abacuque é da mesma forma. Abacuque vê que Deus não quer o mal daquele povo, do povo dele. Deus está permitindo que as coisas venham a acontecer sobre Israel para que eles possam entender que os caminhos deles estavam errados. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que Abacuque, após entender, diante de algumas falta de expectativa, o que fazer quando faltam expectativas, quando faltam planos que possam dar certo, o que fazer? Ainda que tudo venha a dar errado, na ótica humana, porque na ótica de Deus, tudo está no controle soberano e eterno de Deus. Mas nós, como seres humanos, o que fazer? O que devemos fazer quando nos faltarem expectativas, quando nos faltarem algum vislumbre de que alguma coisa possa dar certo? A resposta está aqui no texto que nós lemos. Ainda que nada aconteça, ainda que a figueira não venha dar fruto, que a videira não venha dar fruto, que nada possa nos mostrar algum tipo de certeza, algum tipo de confiança, nada que de repente possa nos mostrar de que ali vai dar certo, ainda que falte tudo isso, de que algo possa dar certo, nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós, como seres humanos, temos como tradição, talvez seja a palavra ou não, mas nós temos uma percepção de que se as coisas não puderem dar certo, nós devemos nos entristecer, ou a cultura do estresse, né? Quando nada tem alguma expectativa de dar certo, nada possa dar certo, nós temos uma cultura de que devemos nos estressar, devemos nos preocupar e nos esquecemos de que devemos dar glórias àquele que criou toda a humanidade, todo o universo. Devemos lançar as nossas expectativas e as nossas ansiedades diante de Deus, porque ainda que nada dê certo, devemos continuar confiando e nos alegrando no Senhor. Será que de repente não é isso que tem faltado para você? Você que está me assistindo, que está vendo essa devocional, talvez seja isso que falte a você. Se alegrar no Senhor, ainda que as coisas não deem certo. Às vezes as pessoas criam tantas expectativas, mas esquecem que a última palavra é do Senhor. E ainda que você tenha feito tantas e tantas coisas, tantos e tantos planos, e nada deu certo, mas continue agradecendo ao Senhor e confiando no Senhor, porque independente das circunstâncias que você esteja passando no dia de hoje, talvez seja uma perda de alguém muito próximo a você, ou de repente por conta de uma doença que você esteja passando, ou de um momento financeiro muito difícil que você esteja passando, você pode elencar aí na sua mente qual é a situação atual que você está atravessando. Independente disso, coloque e continue colocando as suas expectativas no Senhor, porque no versículo 19, o último versículo do livro de Abacuque, diz que o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. É até uma letra de uma canção de um grupo muito famoso, de uma igreja batista, né, lá de Minas Gerais, e diz assim no final: ao regente de música para instrumentos de cordas. Ou seja, o que nos leva a pensar
que ainda que as nossas situações possam ser turbulentas, né, ao longo do processo, mas o final de todas elas, todos os momentos difíceis, é que no final a vontade de Deus é de colocar um cântico, um louvor em nossos lábios, para que assim a gente possa entender que tudo aquilo que nós passamos era necessário e de que no final de tudo nós reconheceremos que aquela situação serviu para o nosso crescimento de alguma forma e que nós provavelmente nos alegraremos no Senhor, porque esse deve ser o nosso não só o comportamento, mas a nossa reação de glorificar a Deus em meio a diversas circunstâncias que nós atravessarmos, ainda que as expectativas não sejam favoráveis. Essa deve ser a nossa reação e o nosso comportamento. Que você possa colocar todas as suas expectativas diante de Deus, para que Deus continue cuidando de todos os detalhes da sua vida. E ainda que você não tenha isso em sua mente, Deus continua cuidando e continuará cuidando de todos os detalhes, ainda que você não reconheça os cuidados de Deus, porque tudo está no controle das mãos do nosso eterno Deus, ok? Que Deus continue abençoando a sua vida. E se de alguma forma essa devocional falou ao seu coração, eu quero pedir um pequeno favor. Continue compartilhando as nossas devocionais. Compartilhe em suas mídias sociais, em seus grupos de WhatsApp. Se inscreva também no nosso canal se você ainda não é inscrito, e vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus por meio das ferramentas tecnológicas que nós temos, que no caso o YouTube, ok? Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like lá, o seu joinha, né, como alguns dizem, que gostou do vídeo. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários logo abaixo, ok? Que Deus abençoe a sua vida ricamente.